Voltamos à palavra com o doutor Adão. Agora, confortável, até 8 horas dá para a gente ouvi-lo. Aí pensando. Terminada a sessão de que espírita gosta, né? Sessão de desmaterialização. Voltamos ao nosso papo. Então nós estamos falando sobre qualidade de vida. E agora já sabemos o que é a vida, né? A vida do espírito e vida da carne. Quando Paulo diz assim: não vos equivoqueis, de Deus não se zomba. Aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. De Deus não se zomba. Olha, de Deus não se zomba. O que é zombar de Deus? O que seria zombar de Deus? De Deus não se zomba. Aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. Se semeares na carne, colhereis corrupção. Se semeares no espírito, havereis de colher para a vida eterna. O que seria zombar de Deus? Quando você zomba de Deus, o que é que você está fazendo? O que é zombar de Deus? É você se identificar com o pó que se torna pó e esquecer da imagem e semelhança de Deus em você. Eu quero que vocês guardem, pelo amor de Deus, isto. Porque muita gente tem a mania de pensar: ah, Deus vai me castigar, e põe Deus fora. Entenderam? O trono de Deus, põe Deus lá no outro mundo, no negócio tal, tem Deus fora. Deus longe. Deus no astral superior, acima do astral superior. Deus nos mundos infinitos. Jesus diz assim: sabeis que sois o templo do Espírito e que o reino de Deus está dentro de vós? Então é importante isso, né? De Deus não se zomba. Onde é que está Deus? Então, eu quero que agora você fale com o seu vizinho. Não zombe de Deus em você. Outra vez, para guardar isso. Agora, vocês podem imaginar a responsabilidade que isso traz? Por que é que Jesus vai dizer: não há nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado? Deus em você, de Deus não se zomba. O que é zombar de Deus? É você se identificar com a personalidade, com o pó que vai tornar pó, e pensar que você pode passar para trás essa imagem e semelhança de Deus em você. E a gente pensa que pode fazer isto, e que Deus quer. Olha, ninguém está vendo, e Deus em você. Olha, eu sempre me lembro dessa passagem, né? Que está lá também no Gênesis, que Deus chega tem um momento lá que Deus pega e fala assim: Adão, Adão, onde é que tu estás? O Adão tinha comido da maçã, né? Diz lá nessa metáfora lá, né? E o Adão estava escondido. O Adão podia responder: estou aqui, Senhor, escondido atrás da moita, com uma folha de parrilha em cima das coisas, está entendendo? Aí Deus pergunta: o que eu estou me vendo? E aí o Adão diz assim: olha só o mecanismo da pedagogia cósmica. O Adão diz assim: eu me vi nu e fugi da tua presença. Por que eu me vi nu? Então diz lá que o homem então percebeu que estava nu, depois que ele comeu da maçã, né? Eu me vi nu e fugi da tua presença. O que é que a gente faz quando pisa na bola? Quando passa Deus que está na gente para trás? A gente faz de conta que Deus não existe, aí se identifica mais ainda com a matéria. Entendeu? Eu ponho coisas materiais em cima das coisas, para esconder as coisas. Aí eu me identifico mais com a matéria. Ah, é a minha responsabilidade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, afinal isso, afinal aquilo. Eu dou 1000 explicações. Eu me vi nu e fugi da tua presença. O que é fugir da presença de Deus? Fazer de conta que Deus não existe.
E o que é que faz a gente fugir da presença de Deus? A culpa por ter pisado na bola. Culpa em latim se escreve peccatus. Entenderam agora o que é pecado? Pecado é a consciência de que você não obedeceu ao Deus em você. Pecado é a consciência de que Deus em você está triste com o que você fez. Então, eu não quero nem saber disso. Não quero nem saber disso. Nem quero nem saber disso. O Freud, o paizão da psicanálise, né? Quando eu estava fazendo formação psicanalítica, chegou um dia que um professor estava falando, e ele falou disso, né? Contando, ele falou do Freud falando do retorno do reprimido. Que você reprime alguma coisa em você, como se você, não quero nem saber disso, não quero olhar para isso. Então você reprimiu. Eu não quero ver isto. Você reprime. Reprime, não dá bola, você não trabalha isso. E o trabalho psicanalítico muitas vezes é trazer à tona isso que está reprimido. O retorno do reprimido é que o retorno do reprimido volta em forma de neurose, volta até em forma de sintoma físico, né, sintoma orgânico. Então você acaba, isso que chama de somatizar. Soma é corpo. Você torna da fisicidade, da organicidade para aquilo que está a nível psicológico. Você somatiza. Então é o retorno do reprimido. Nossa, essa aula então, falar do retorno do reprimido, todos os mecanismos, por que volta, porque aquilo que está lá no fundo e vem e tal, e faz isso. E todo mundo ficou encantado. Ficou encantado. E eu não. Eu agi normalmente, né? E o pastor diz assim, Adão, e você, não fala nada? Não acha interessante? Eu falei, tá, acho muito interessante. Só que o Freud chegou com 1860 anos de atraso. E como assim? Mas quem tinha falado isso antes? Eu falei, Jesus Cristo. Como? Eu falei, ele falou, não há nada escondido que não venha a ser sabido. Está entendendo? Nem oculto que não seja revelado. Jesus estava falando do retorno do reprimido. O Freud não fez nada de novo quando descobriu o retorno do reprimido. E teorizou sobre isso. E como é que... Eu falei, o retorno do reprimido é muito mais do que o Freud está falando. Do que o Freud falou. Né? Mas, não, então deixa isso para lá, tal, né, o professor, né? Falei, se vocês quiserem, eu dou uma aula sobre isso, né? E como é que retorna o reprimido? Não há nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. É a culpa. Peccatus, pecado. É a culpa. Então você sai da presença de Deus. E eu não quero ver Deus, eu não quero ver as consequências dos meus atos. Como é que volta esse reprimido a nível espiritual? Em primeiro lugar, né, dependendo do seu desenvolvimento, volta aqui mesmo. Porque no seu inconsciente, Deus está lá. Né? Quando o Kardec perguntou para o plano espiritual, estava lá na terceira parte do livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, está falando sobre a lei natural, ele pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? A resposta é, na consciência. Então está escrito em você. Por que está na consciência? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, existe como a lei de Deus não está na sua consciência? Precisa alguém estar te falando? Precisa estar em algum código, em alguma prateleira? É um negócio que não tem, é muito melhor do que a vida dos advogados, que tem que ficar procurando. Quer dizer, está na consciência, está lá. A lei de Deus está escrita na consciência, você está dentro de você. Você pisou na bola, você mesmo já sabe, você se pune. Então você sai da presença de Deus. E começa a fazer o quê? Qual é a maneira mais fácil de sair da presença de Deus? É o que a gente chama de racionalização. Dito de uma maneira mais simples, é desculpa. É o desculpismo. Ou senão, como eu gosto de falar, coitado do pingo. O pingo é o pingo d'água, tá? É gente que dá nó em pingo d'água. Não, isso é por isso. Ou senão, põe a culpa nos outros. Eu me vi nu e fugi da tua presença. Olha, eu me senti culpado por não seguir os seus preceitos, e eu não consigo enfrentar isso, para mim é muito difícil, e portanto eu estou aqui escondido atrás da moita, eu estou amoitado.
E aí, Deus pergunta, Adão. É interessante, né? Que na Bíblia aparece muito isso, como se Deus precisasse dessas coisas. Mas é só para a gente entender. Adão, quem te fez ver que você estava nu? Tem que aparecer essa pergunta para aparecer as respostas para a gente aprender o que, que nós fazemos. E o Adão, né? Hã? Quem foi que me fez ver que eu estava nu? Ah, foi a mulher. Tá? E sabe mais, Senhor? Foi a mulher que tu me destes. Até Deus fica culpado, viu? E aí, Deus fala, Eva, minha filha, o que fizestes? Hã? Eu? Não, eu... Foi a cobra. Foi a cobra. E como a cobra, eu disse, né, não tem corpo, só tem corpo etérico, não tem corpo astral, não tem sentimento, ainda vem lá, coitada da cobra. Você agora vai ter que rastejar. Eu sempre pergunto, será que a cobra voava antes ou tinha perna, né? Você vai ter que rastejar e o pé da mulher vai te prender. E tem um monte de coisa lá, profecias. Tudo isso é muito bonito se nós formos para a parte oculta disso, né? Isso se chama esotérico, ou seja, aquilo que é escondido, ou senão o ocultismo. Tá? Mas olha, isso mostra o que? A nossa tendência, que nós estamos sempre dando uma desculpa. Sempre dando uma desculpa. E aí, onde é que vai parar a qualidade da nossa vida? Vira uma porcaria, né? Porque quando nós damos nó em pingo d'água, fazemos a racionalização, nós estamos fazendo o quê? Fazendo outra vez o pisar na bola. E não somos capazes de fazer aquilo que Jesus vem e que está na lei. O que é estar na lei? Eu disse, o que está por trás de tudo? Por trás de tudo é isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou com 76 anos, há muitos anos eu falo essas coisas e até hoje eu não senti que eu tenha conseguido passar para as pessoas a profundidade disto. Me angustia mesmo porque eu tive uma espécie de impotência, não consigo. Porque eu falo, fica num terreno só intelectual, mas eu queria que todo mundo fosse capaz de entender isso. O que está por trás de tudo é o amor de Deus pelas criaturas, de Deus em nós. Então ele diz assim, você tem que estar identificado com ele para você poder sentir a divindade em você. E esse amor de Deus. Mas, o que ele diz? Se confessardes os vossos pecados, eles vos serão perdoados. Se vocês pegam o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7º, que começa lá a série dos capítulos sobre as bem-aventuranças, o 7º é, bem-aventurados os pobres em espírito. É você não querer ser o tal. Os pobres em espírito é o humilde, é humildade. E fala lá de humildade o tempo inteiro, esse capítulo. Né? O 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, o 5º não, o 7º. O 5º é do karma. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? O 7º, bem-aventurados os pobres em espírito. Agora, nossa, fala da humildade, você confessar os seus pecados. Mas o que é que nós fazemos? Até a nossa sinestesia, até o nosso corpo revela o pecado. Revela a nossa forma de ser. Então, o que é que o pecador faz? O pecador, ele sai da verticalidade. Né? Aquela pessoa extremamente culpada sai da verticalidade e começa a olhar para baixo. É a humanidade encarquilhada, a mulher encurvada que Jesus curou. E é Jesus que vai curar essa mulher encurvada que é a humanidade, somos nós. O homem tem que estar voltado para o alto, tá? Vertical. A energia espiritual desce pela coluna para a matéria. O vegetal está a energia sobe da terra para o céu, ele está também na vertical. O animal está na horizontal, a coluna dele é na horizontal. Agora, quanto mais nós fazemos assim, mais nós nos aproximamos do reino animal. É a energia animal que circula. E aí quem é que se vale disso? As entidades que estão animalizadas do outro lado. Os nossos irmãozinhos estão animalizados do outro lado. Jesus vem e cura a mulher encurvada. Ele cura essa humanidade encurvada. Não é uma pessoa só ali, é um símbolo de nós todos. Ele cura. Ora, isso é tão forte que o Caim matou Abel. Também tem uma porção de significações, né? Abel era o quê? Um pastor. Caim, o agricultor. O agricultor cuida das coisas da matéria. O pastor
das almas. Então, o Abel é o símbolo daquele que cultiva a espiritualidade, o outro que cultiva a materialidade. Na hora do sacrifício, de quem Deus se agrada? Daquele que cultiva a espiritualidade. Aí o que aconteceu? O Caim pega e mata o Abel. A matéria está sempre querendo matar o espírito. Sempre. Sempre, veja só. A luz ataca as trevas, João Evangelista. Por quê? Porque as trevas mostram as más obras das... A luz mostra as más obras das trevas. Então, por isso, as trevas atacam a luz. E o que Jesus diz? Que brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus, não é a você. O amor não busca os próprios interesses. Entendeu? Jesus, quando o capeta fala, pula do templo, que todo mundo vai bater palma para você, os anjos vão te segurar. Diz, não tentarás o Senhor teu Deus nas 3 tentações. Então, o Caim mata o Abel. E depois vem Deus e pergunta, Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? É interessante isso. Outra vez a história de eu e você somos um. O que o Caim diz? Qual a resposta dele? Sei lá. Sou eu lá guarda do meu irmão? Olha, já está negando. Só que você é guarda do seu irmão, sim. E para provar que Deus sabia, Deus responde, Caim, por que descaíste o teu semblante? Ou seja, por que, Caim, você não consegue ter cabeça erguida? Porque você está olhando para baixo. Então, quando você está culpado, você se entorta. Quanto mais culpa, mais torto. Quanto mais culpa, mais torto. Aí o que você precisa fazer? Eu conheço pessoas que fazem um trabalho, como eu digo, tudo começa na mente. Eu conheço pessoas, eu tenho uma amiga que era diretora de um centro espírita, né? E ela faz um trabalho fantástico. Nossa, o centro espírita tem TV na internet, tem um monte de coisa, é um trabalho fantástico. E ela é assim, totalmente corcunda. E ela luta contra a obsessão, que não é brincadeira, os inimigos que querem, porque tem facilidade. Quanto mais você abre o chakra humeral que está aqui atrás e fecha o cardíaco, mais você se torna vítima de obsessores. Mas na mente dela, ela está vertical. É isso que nós temos que fazer. O fato de você estar sem perna não significa que você não possa andar mentalmente. Sem braço, que você não possa. Eu ainda estava hoje falando com o meu amigo Saulo e a minha amiga Valquíria, né? Que eu quero fazer um documentário sobre os vencedores. E eu vou colocar nesse documentário a Helen Keller, que era cega, surda e muda, e foi Prêmio Nobel da Paz. Eu vou colocar aquele camarada que tem um livro, esqueci o nome dele, em que está ele na capa, ele não tem nem perna nem braço. Ele tem só 2 toquinhos de perna e 2 toquinhos de braço. E está lá, Uma Vida Sem Limites. O cara é famoso internacionalmente. Eu vou colocar muitas pessoas que são hemiplégicos, paraplégicos, tetraplégicos e que fazem coisas fantásticas. O Jerônimo, da nossa área, que era um espírita que fazia palestra a partir de uma cama. Então, como é que nós podemos superar tudo isso? Tudo começa na mente. Então, você não tem que ser escravo da matéria. E outra coisa, sou eu lá guarda do teu irmão, do meu irmão? E Deus diz, por que descaíste o teu semblante, Caim? Por que você está andando de cabeça baixa? É a culpa. E diz assim, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha, tudo que você faz de errado, não há nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. Vai ficar sabido. Clama, primeiro dentro de você. O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Aí vem a culpa. E a culpa o que faz? Apesar de você racionalizar, de nós racionalizarmos demais, o que nós ficamos esperando? Quem é culpado merece o quê? Pena, não é? Merece cadeia. Deus não põe ninguém na cadeia. É você que se põe. Nós é que nos colocamos na cadeia. Aí o Caim pega e diz assim, desgraçado que sou. Qualquer um que me encontrar e me matar será perdoado 70 vezes 7. 7 vezes, né? Aí Deus fala assim, não, Caim, qualquer que te matar será condenado 7 vezes. Ninguém tem o direito, né? Ele vai fazer isso no episódio da mulher adúltera. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atira pedra nenhuma e a mulher sai livre, né? E Jesus faz o quê? Quando pergunta para ela, onde é que estão teus acusadores? Foram-se, Senhor. E Jesus diz assim, eu também não te condeno.
vai e não peques mais. É isso que o Senhor quer dentro de nós, entendeu? Eu não te condeno, vai e não peques mais. É por isso que, se confessados os vossos pecados, eles vos serão perdoados. É a atitude interna de humildade. E quando você tem essa humildade e confessa os seus pecados, o que acontece? Você restabelece a ligação com Deus. Antes, quando você tem a culpa, o que acontece? Eu me vi nu e fugi da tua presença. Mas se você falar, Senhor, eu estou nu, e nu eu me apresento perante você, o que eu vou fazer para me cobrir perante você? Não tem o que eu posso fazer para me cobrir. Você me conhece integralmente. E quem é que aparece, qual o episódio da vida do Cristo que aparece como o nu que se apresenta nu e o outro que foge, quer esconder atrás da moita? Os dois ladrões crucificados ao lado dele. Os dois comportamentos são paradigmáticos do nosso próprio comportamento. São como que modelos para nós. O mau ladrão é o Adão lá atrás da moita, é o Caim, ele diz assim, né? Ô gostosão, você não é o bom? Falando com Jesus, né? Desce da cruz, você não é filho de Deus, salve-se, venha nos salvar, se você é capaz. Veja só, ele não admite, ele ataca o outro. Foi a mulher que tu me destes, foi a cobra, Senhor, tá? É assim. Agora, desce daí, vem nos salvar, você que é o bom, salve-se e vem nos salvar. Agora o outro faz o quê? Ele se escondeu, o outro fala assim, pare com isto, cara, nós somos culpados. Se confessados os vossos pecados, vos serão perdoados. Nós merecemos o que estamos passando, esse é um justo. E aí ele olha para Jesus. O outro também estava olhando para Jesus, que diz, você desce daí. Jesus não olhou para ele. O segundo, o que acontece? O que diz o registro? Jesus volta-se para o cara e diz assim, porque o sujeito olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres na tua glória. Ele estabelece a ligação, ele sai de trás da moita. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí as pessoas falam, mas então, ele não vai ter que pagar o karma? Vai, semeou, vai colher. Mas acontece que ele vai colher como? Ah, como eu sou feliz de poder pagar o que eu fiz. Como eu estou jubiloso com isso, com esse meu sofrimento. Do meio desse sofrimento eu vou ajudar muita gente ainda. Eu sei o que eu estou fazendo, porque que eu estou passando isso. Como é bom porque o Senhor está comigo. É o Paulo de Tarso, depois da conversão às portas de Damasco. Então você pode estar sofrendo. É interessante isso, né? Que muita gente sofre. Né? Dona Maricota está sofrendo, é colaboradora do Centro Espírita, está de cama. Aí todo mundo no Centro Espírita faz uma caravana. Vamos lá falar com Dona Maricota, coitada, levar vibrações para ela. Chega lá, sai todo mundo chorando, que Dona Maricota aqui dá vibração para todo mundo. Dona Maricota está firme no meio do sofrimento dela. Por quê? Sabe por que está sofrendo. Então, passa pelo júbilo, entra, hoje mesmo estarás comigo, estarás comigo no paraíso. Você pode passar pelas provas mais difíceis, porque tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Você pode passar pelas provas mais difíceis, mas se você está ligado ao Cristo, ligado ao Senhor, então você faz isso com júbilo. Jesus dizia assim, né? Bem-aventurados sereis quando por amor do meu nome fossem chicoteados, presos, açoitados, quando sofreres calúnias, injúrias e tal por amor do meu nome. Considerai-vos bem-aventurados, ou seja, sede felizes com isto. E o que acontecia com os apóstolos logo depois do Pentecostes? Eles eram presos, eram açoitados, voltavam para a casa do caminho sangrando e cantando de júbilo. Porque eles estavam fazendo aquilo pelo Cristo. Ou seja, aquilo não significava nada. Eles estavam sintonizados com a espiritualidade. Não estavam escondidos atrás da moita. Estou aqui, Senhor. Me vi nu e fugi da tua glória. Fugi da tua vista. Não. Então, eu teria dito essas coisas lá para aquele professor de psicanálise, né? Que estava tão entusiasmado, os meus colegas, com o retorno do reprimido. O reprimido sempre volta, então eu estava dizendo, volta aqui por causa da culpa. Agora, mas e se eu conseguir fechar os olhos para a culpa e de jeito nenhum não olhar para isto? Não tem problema. Um cara que pensou que podia fazer isso, tá? Fechou os olhos muitas vezes, se chamava... Não, ele não se chamava, mas ele se deu o nome de André Luiz. Vocês conhecem a história dele. Está lá no nosso lar.
Ele passou para o plano espiritual com muita coisa escondida e com muita culpa. O que acontecia com ele quando ele chegou do lado de lá? É sempre assim, quando você esconde alguma coisa do lado de cá, você chega do lado de lá e a turminha está lá esperando, com um audiovisual assim, ó, com uma mídia lá assim, ó o que você fez aqui, ó, pilantra, olha aqui, suicida, e não sei o que, e você fecha os olhos, corre, e a turma vai esfregar no seu nariz tudo que você fez, vão esfregar no meu nariz o que eu fiz. Não tem saída. Vou brincar com vocês. Eu quero que vocês se virem para o seu vizinho agora e falem assim, olha, tudo que você fez de errado vai ser esfregado no seu nariz, viu? Dureza, né? Olha, agora eu quero que vocês façam uma outra brincadeira, viu? Que é a questão da racionalização. Eu quero que você se vire para o vizinho e fale assim, você vai pagar todas as vezes que você enforcou o pingo d'água. Dá nó e pingo d'água, né? Enforcou o pingo d'água. Né? Você vai pagar quantas vezes você enforcou o pingo d'água. Então, dá para a gente esconder? Eu precisava o Freud vir falar isso. Se o Freud não falasse, alguém ia falar. O Freud simplesmente fez do plano material aquilo que é espiritual. O André Luiz chega do lado de lá, e o que acontece com ele? É uma espécie de paradigma, de modelo do que acontece conosco, que está no Evangelho. Ele fica quantos anos ouvindo essa gritaria atrás dele? Suicida, pilantra, vagabundo. E o que ele faz? Ele fica inerte, sem nenhuma reação? Não, ele reage. Ele reage, ele fala. Ele fala com Deus, mas ele fala como? Senhor, por que tem esses desgraçados atrás de mim? O que está acontecendo? É isso que a gente faz. É outra forma de enforcar o pingo, né? É ficar bravo desse jeito e põe a culpa de coisa... Né? Quantas vezes as pessoas dizem assim, estão metendo o pé pelas mãos e a gente vai dar uma orientação. Mas se existe tanto mentor assim, doutor Adão, por que não faz nada? Tá, os mentores têm a obrigação de fazer por mim. Não faz, eles estão aí. Tem muito mais mentores do que obsessores, você tem. Mas acontece que os obsessores têm mais poder porque você dá mais poder para a minoria. Tá? É assim que nós fazemos. O que acontece depois de 8 anos? Agora, é interessante isto, né? É importantíssima essa parte. Eu vou economizar porque assim vai dar tempo de chegar. Eu só tenho mais 50 minutos, às 5 horas encerra, né? E eu quero dar chance para vocês fazerem perguntas. O André Luiz, quando você faz coisa errada, o Paulo diz assim, se semeares na carne, colhereis corrupção. Senão não vou ter tempo de falar tudo. Se semeares na carne, colhereis corrupção. Quando você semeia na carne, é quando você faz motivado pelo pó que vai se tornar pó, então você está semeando no físico, no etérico, no astral e no mental. É quando você faz contrariando a lei de Deus. Contrariar a lei de Deus não perdoa 70 vezes 7, não anda uma segunda milha, não dá a túnica para quem perde a camisa, não faz o outro aquilo que você quer que faça a você, não faça o outro, você não quer que faça a você quando você não anda segundo a lei de Deus. Isso é semear na carne. Semear no Espírito é fazer tudo de acordo com o Evangelho, com o que o Cristo disse. Quando você faz contrariando o Evangelho, você tem uma vibração, cria uma vibração. Essa vibração fica impregnada no seu corpo físico, etérico, astral e mental. Se é no físico, você pode nascer com deficiências físicas.
Se é no etérico, você nasce com deficiências energéticas, com compulsões, uma série de desgraças que vai ser objeto da palestra de amanhã em Pedregulho. Doença, caminho para a cura. Compreende? Se é no emocional, você nasce com... Nossa, ansiedade, aquele negócio, você é toque, você é bipolar, você é o diabo A4 que está por aí na nosologia psiquiátrica e psicológica. E se você semeia negativamente na sua mente, você nasce com deficiência mental, você nasce com problema de raciocínio, você com problema de atenção, com uma porção de outras coisas. Tudo é fruto da sua semeadura. Tudo é fruto daquilo que você semeou. Agora, quando você semeia, você colhe corrupção. Quando você colhe corrupção, você tem que descorromper. Você tem que descorromper esses corpos, físico, etérico, astral e mental. Como é que você descorrompe o corpo físico? Carregando um aleijão. O etérico, problema energético. O emocional, medo, né, fobias, ansiedade, depressão, tristeza, um monte de outras coisas. E mental, uma série de problemas que eu não preciso nem falar. Você tem que cuidar disto, descorromper. E você descorrompe sofrendo aqui. São 4 as formas que eu sempre falo que você tem que fazer a descorrupção. Uma delas é, aquilo que você semeia tem que colher é o sofrimento. A outra é você sofrer servindo. É você servir. O amor lava a multidão de pecados. Você tem que servir. Essa é a segunda. A terceira, que é própria da nova era, é: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Tudo começa na mente. Você sabe que hoje tudo começa na mente. Então você pode começar a fazer as coisas mentalmente, ainda que você esteja numa cadeira de rodas. Agora há pouco eu estava pedindo para a Tânia se ela pode me arrumar, né, uma indicação de um vídeo de uma aula completa de yoga. E que eu vou levar este vídeo para os idosos da casa de repouso que eu estou fazendo em São Paulo, que eu quero que idoso acamado faça yoga. Mas ele vai olhar uma imagem lá e vai imaginar que ele está fazendo a mesma coisa. Na próxima encarnação ele vai vir com um corpo, porque mentalmente ele começa a se programar. Ele vem com um corpo muito flexível na outra encarnação. Pode começar a fazer nesta. Um aleijado pode fazer yoga mentalmente. Então você pode imaginar, é o que chama de visualização. Todo mundo sabe o efeito da visualização. E isso só é possível agora no século XXI. Antes não tinha. Lá no tempo de Kardec, no tempo do Freud, não tinha isto. Isso é uma coisa moderna. É a terceira. E a quarta? Se você for inteligente, você usa as 3. Essa é a quarta. É você usar as 3. Você sofre, você serve, como fazia o nosso irmão que ficava na cama, como é o nome? O Jerônimo, né? Você sofre, você serve, e você faz o quê? Você usa a mente. Quando você usa a mente, você está criando um novo mundo para você. Tá? Aquilo que pensastes, isto mesmo, você vai viver. Tudo começa no pensamento. Tudo começa na mente. É aquilo que eu falei. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo que foi feito por ele. Nada do que foi feito sem ele se fez. Eu falo assim, no princípio você era o verbo. Você estava em Deus. Tudo que existe na sua vida, no seu mundo, foi feito por você. Nada do que existe no seu mundo foi feito sem você. Está entendendo? Você é luz que se fez carne para habitar entre nós. Perceberam? Você é a luz que se fez carne e está entre nós. Você é a luz que se fez carne e está entre nós. Você é a luz que se fez carne e está entre nós. Todo mundo falando um para o outro aí. Você é a luz que se fez carne. Perceberam? Agora, olha, então você fica com essa impregnação etérica, astral, mental e leva para o plano espiritual. Do lado de lá, você tem que criar, você vai em primeiro lugar, que é como se fosse uma sessão de conscientização, é no umbral. A do André Luiz durou 8 anos. E essa sessão de conscientização, é a energia que está em você, atrai a energia que está do outro lado, está fora. E essa energia eram os caras que ficavam atrás dele gritando, suicida, suicida. Até que tem uma fase do livro que é muito interessante, em que ele fala exatamente isso que todas as outras ciências esotéricas explicam, quando ele diz assim, chegou o momento, depois dos 8 anos, né? Quando não havia mais em mim o que sofrer. Isso é fantástico. Não havia mais em mim o que sofrer significa, eu não tinha mais energia negativa em mim.
e essa energia que me condicionasse. Quando não tinha mais essa energia negativa, né, não havia mais em mim o que sofrer. Eu não tinha mais energia, ou seja, as energias etéricas tinham acabado. Tá? Aí ele diz assim, caído no chão da estrada, qual criança abandonada, com a boca grudada ao solo, como que a sugar, ainda que fosse uma gota de um líquido que pudesse dessedentar-me da sede inclemente, elevei o meu pensamento ao autor da vida. E aí ele está lá no capítulo 7 do Evangelho, os pobres em espírito. Antes ele assim, Deus, onde é que tu estás? Que é como muita gente fala, né? Nesse momento, quando ele diz, elevei o meu pensamento ao autor da vida e roguei auxílio. Augusta figura se fez presente aos meus olhos. E eu perguntei, irmão, onde estavas? Por que não me ajudastes? E a resposta foi, eu sou Clarencio. Eu sempre estive do seu lado, mas você não podia me ver. Entenderam? A gente fica cego. Você não pode ter visão dos planos superiores enquanto você está sintonizado com o inferior. Isso do lado de lá, é a conscientização. Aí ele vai para o nosso lar. Nosso lar é como se fosse o astral. Então ele entra no plano da emoção. Antes ele está num plano bem inferior. É quase que abaixo do astral. Ele estava num plano etérico, que tem quase que características de materialidade. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, leia o livro Memórias de um Toxicômano, que vocês vão verificar que no plano espiritual tem até tráfico de drogas. Quando eu o Dr. Marcos Alberto Ferreira, que é o juiz de direito médium que psicografou o livro, nós nos encontramos na TV. Ah, doutor Adão, tal, né? E veio, comecei a falar, doutor Marcos, por que não explicou por que tem tráfico de drogas? Ah, ele também não sabia. Eu falei, porque os drogaditos, quando se drogam, eles exteriorizam uma energia que é ectoplasmática, que é como que coletada no plano espiritual em forma de droga que é traficada lá. Então o drogadito morre aqui, passa para o lado de lá, e ele tem nele a necessidade. Morre o físico, mas o etérico não morreu. Tem que morrer o etérico, que é do plano físico ainda. Ele tem essa necessidade que é a compulsão. E do lado de lá também ele vai ter uma síndrome de abstinência, ele fica louco. Aí aparece um cara que dá uma droguinha para ele, ó, você quer isso aqui? Tá. Ele pega a droga. Quando ele fica bom, ai, que gostoso. Depois outra vez, até que o outro fala, nossa, achei um amigão aqui. Até que o amigão chega e fala, e aí, amigão, vai pagar ou não vai? Você sabe que não é de graça, né? Pagar como? Aqui não tem dinheiro. Não tem, mas você paga, tem a moeda para pagar. Tá vendo aqueles moleques lá? Vai lá e seduza para que eles virem drogaditos. Então vai ser obsessor e vai seduzir os outros para ser drogadito. Entenderam? Até que aconteça, e aí eles são explorados como animais lá, carregando carroças e carruagens nesse plano inferior, até que chega o momento em que eles sofrem tanto que eles não têm mais energia. Então são jogados no lugar chamado Vale dos Enjeitados. Nesse Vale dos Enjeitados, eles estão na mesma situação do André Luiz, quando não havia mais em mim o que sofrer. Ou seja, não há mais aquela energia inferior. Né? Eles estão colhendo a corrupção. Estão descorrompendo. Aí, quando eles estão lá sofrendo, nesse Vale dos Enjeitados, eles dizem, Deus me ajuda, pelo amor de Deus. Aí aparecem espíritos superiores que vão lá e tiram. Espíritos superiores que estão trabalhando, inclusive, no meio deles, mas disfarçados, né? E que são espíritos superiores que estão ali trabalhando. Mas não pode ajudar se a pessoa não tem condições de receber. Como é que você vai ajudar um cego, se você também é cego? É o que Jesus falava dos fariseus, são cegos condutores de cegos. Então, quando ele chega nesse Vale dos Enjeitados, e que eles estão sofrendo, aí eles pedem ajuda. É onde outra vez entra na humildade. Bem-aventurados os pobres em espírito. E enquanto não tivermos a humildade de eu confesso os meus pecados, nós não podemos estabelecer a ligação com o alto. Quando estabelecemos, então aparece alguém para nos ajudar. E quando aparece esse alguém para nos ajudar, para nos levar para onde? Para o plano espiritual, em que nós vamos aprender o quê? É o segundo livro do Marcos Alberto Ferreira, Corações em Busca de Paz. E que o Tiago, que é o toxicômano, cujas memórias é objeto do primeiro livro, ele conta todos os relacionamentos dele e como é que vai reencarnar
para resgatar tudo aquilo. Tudo é função da lei de consequência. E como é que o amor está por trás de tudo. Então, ele reencarna e vai fazer isto. Nós, quando passamos para o lado de lá, aquela história estava falando do retorno do reprimido, como é que eu vou me conscientizar? Não há nada oculto que não venha a ser sabido. Do lado de lá eu vou ficar sabendo. Se eu sou um drogadito, eu vou ficar sabendo como o Tiago ficou. Se eu sou um outro, eu vou ficar sabendo como o André Luiz ficou. Mas eu vou ficar sabendo de tudo quando eu passo para o plano espiritual. Em razão de quê? Da consequência. E aí eu vou ter que planejar para voltar para cá. Aonde é que eu vou ressarcir-me das besteiras que eu fiz aqui no plano material? De que forma? Voltando para a casa do pai, que é a história a parábola do filho pródigo, né? Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, os servidores, ou seja, aqueles que servem e são obedientes, têm humildade, são tratados melhor do que eu. Eu vou voltar para a casa do pai. Lá, os servidores são tratados melhor do que eu. E volta. Aí você pega e vai entender perfeitamente. Se semeares na carne, colhereis corrupção. Né? A palestra está quase chegando ao fim e eu gastei quase que o tempo inteiro só falando do semear na carne. Semear no espírito, colhereis para a vida eterna. É você fazer. Né? De acordo com o causal. Trate tudo como se você vivesse na unidade. Eu e você somos um. Então, aquilo que eu faço por você fica em mim. E como é que eu faço? Eu vou ensinar algumas técnicas para vocês. Em primeiro lugar, hoje mesmo já tive a oportunidade de falar disto, né? Que uma vez eu estava esperando uma pessoa no aeroporto lá em Congonhas, né? E houve um problema de comunicação e eu cheguei muito cedo lá. E fiquei quase 2 horas esperando. E lá de pé, na porta da sala de desembarque, saindo gente, né? E a pessoa que eu esperava não aparecia. E eu comecei, então, falei, o que eu vou fazer? Li bastante, estou sempre com alguma coisa para ler, depois falei, vou outra coisa para ler, não vou fazer outra coisa para fazer. Fiquei de pé, fiquei na porta lá, e cada um que saía, eu fazia assim. Agora quero que vocês prestem atenção que eu vou usar algumas pessoas, tá? É simples. Deus não está em cada um? Deus está em cada um? Mas só que você precisa ter isto muito evidente para você. E tem que estar sempre passando isto para o seu inconsciente do pó que vai se tornar pó. Você tem que doutrinar cada célula física sua. Você tem que doutrinar os seus corpos, o físico, etérico, astral e mental. Você tem que doutrinar com a espiritualidade. Esse é você semear no espírito. São os corpos superiores que têm que dominar os inferiores, não os inferiores ou superiores. Então, cada um que aparecia, é simples você fazer isso. Olha só. Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o vosso nome, Natânia. Pai nosso que está, Pai Senhor que está na Tânia. Venha a nós o vosso reino, Senhor que está na Telma. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor, que está na Valquíria. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, que está no Saulo. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, Senhor, que está no irmão ali. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, que está no outro irmão. Mas livra-nos do mal, Senhor, que está no outro irmão. Teus são o poder, o reino e a glória para todo sempre, Senhor, que está em tal lugar. Vocês podem fazer isto com o motorista do carro que está passando do seu lado, com as pessoas que estão na sua vida, com as pessoas que vêm à sua mente, mas estejam sempre nisso, vigiai e orai sem cessar. Cada vez que você para de rezar, o outro plano toma conta de você. Então você tem que estar sintonizado com o plano, com o alto, para você não ficar sintonizado com a matéria. Por quê? Você não tem alternativa, não podeis servir a 2 senhores. Ou se serve a Deus ou ao mundo. Se você decide que não está mais servindo a Deus, você tem que estar o tempo inteiro pensando na espiritualidade. Senão você fica pensando na matéria. Salmo número 1. Quem é que se lembra do Salmo número 1? O justo e o ímpio, né? O justo é aquele que medita na lei de Deus noite e dia. Então ele é como se fosse uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ela fica frondosa e cresce. Tudo que ele faz prospera. E o ímpio é aquele que é plantado na areia. Vem a corrente e leva.
Então tudo que ele faz fracassa. Então precisa ter esta consciência de que você se semeia na carne, colhe corrupção. Se semeia no espírito, o espírito colhe para a vida eterna. O que é semear para colher para a vida eterna? Ore pelas pessoas, orai por aqueles que vos perseguem, perdoa 70 vezes 7, faça o bem, espalhe benesses, espalhe bênçãos, seja você uma bênção. Tem até uma igreja evangélica que chama Seja uma Bênção. Né? Seja você uma bênção. Então, por onde quer que você passe, seja uma influência positiva na vida das pessoas. Então, você vai estar semeando para a vida eterna. Você vai estar semeando no Espírito. O que é mais para você semear no Espírito? Agora, eu vou dar para vocês, ainda segundo Paulo, a noção do extremo do serviço, o extremo da espiritualidade e o extremo da humildade. É outra frase dele. Veja, nós passamos uma tarde falando de Paulo só com 2 frases, com uma até agora, né? Agora falando da outra. Quando ele diz assim, tende em vós, está em Tessalonicenses, né? O mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Vocês já pensaram para ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus? Vocês serem como Jesus? É difícil? Ah, mas Jesus era Jesus. O que ele disse? Sabeis que sois deuses? Que o que eu faço, vós o fareis e ainda mais? Se você vai fazer mais que ele, onde é que ele vai estar? Ele não vai ter mais sendo um Cristo da Terra, ele vai ser o Cristo solar, né? No sistema, vai estar sempre se desenvolvendo. Ah? Sabeis, tudo que eu faço, vós o fareis e ainda mais. Então você pode. Compreende? Você pode. Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, o qual, sendo perfeito como Deus, olha, Jesus é Deus, como se fosse Deus, não se arvorou ser Deus, não quis ser Deus, não quis ficar como se fosse Deus, mas era como se fosse Deus, né? E aí o que ele faz? Ele se faz homem. Ele se faz homem. Ele se torna homem. Ele vem a este mundo. Ele, Jesus, disse mais tarde, né? Faça força para fazer amigos. E não há maior amigo do que aquele que dá a vida pelo amigo. E todo mundo pensa que dar a vida pelo amigo é morrer aqui pelo amigo, né? Eu digo, olha, dar a vida pelo amigo não é só essa vida do pó que vai se tornar pó. É você dar a vida da imagem e semelhança de Deus que está no plano celestial, você sai de lá e vem para cá. Tem muito filho que reencarna para salvar os pais. Muita pessoa que reencarna para salvar um grupo de pessoas. Outros que reencarnam para fazer uma tarefa com um grupo muito grande. Então dar a vida também é muitas vezes dar a vida espiritual e voltar para cá. É vir como mensageiro. É vir em uma missão. Então olha, tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, o qual, sendo como Deus, não se arvorou de ser Deus, mas se fez homem. E aí o que faz? Ele diz, né? E sendo homem perfeito, acima de todas as perfeições que nós possamos imaginar, ele se fez servo, não quis ser superior a ninguém. Ele se fez servo. E servo de todos nós, servindo até a morte. E morte de cruz. Percebem? Eu sei que vocês podem ficar assustados. Nossa, é esse o meu destino? Eu vou ter que seguir esse caminho? Vai. Vocês querem que eu diga mais para vocês? Vocês não têm saída. Todo mundo vai ter que fazer isto. O Cristo disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O si mesmo é o pó que vai se tornar pó. Tome a sua cruz. Isso é a imagem e semelhança de Deus. E siga-me, ou seja, faça o que eu faço. Por quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. Então você tem que fazer o mesmo caminho. No seminário que eu estava fazendo, uma senhora, que é diretora de uma instituição beneficente semelhante a essa aqui, ela disse, doutor, mas qual é o limite desse meu trabalho, desse sacrifício todo que o senhor está falando? Eu falei, o limite é o Gólgota.
Ela ficou paralisada assim, depois ela disse, nunca ouvi uma coisa tão impactante e mais importante para mim do que isso. O limite é o Gólgota. Nossa, mas eu vou fazer isso? Eu vou ter que passar por esse sofrimento? Eu quero que vocês imaginem agora o seguinte, o que eu disse antes do bom ladrão. O bom ladrão era alguém que tinha pecados, agora ele era sem pecado, Cristo. Agora vocês podem imaginar que todo mundo fala do sofrimento do Cristo. Nós falamos do sofrimento porque do nosso ponto de vista nós não podemos falar de maneira diferente. Agora eu queria que vocês todos imaginassem que estão no plano espiritual, junto com ele, lá nos planos celestes. Entenderam? E que o Pai diz assim, olha, tem essa humanidade aí. Quem é que se candidata a ir lá para fazer o papel de mentor, de salvador, de orientador, de ser o meu emissário? Ah, vamos jogar no palitinho para ver quem está. Não, não, eu quero. Senhor, me deixa eu ir lá. Eu estou ansioso por pegar uma cruz. Mas olha, você vai ser chicoteado. Não, por você, que luxo vai ser. Olha, você vai carregar uma cruz, você vai pegar uma coroa de espinhos. Ai, que júbilo vai ser eu poder fazer isto pelos meus irmãozinhos que estão lá. Me deixa aí. É o júbilo. Né? Veja só, na parábola dos talentos termina sempre com o quê? Entra no gozo do teu Senhor. Fosse fiel nas pequenas coisas, te daria... Olha, eu carreguei uma cruz de 30 quilos. Servo bom e fiel. Fosse fiel nas pequenas coisas, te daria a intendência das grandes. Na próxima você vai carregar uma de 300. Entra no gozo do teu Senhor. Na próxima de 1000. Olha, daqui a pouco você vai salvar uma humanidade. Você ajudou uma família, agora você vai ajudar um grupo. Ajudou o grupo, vai ajudar uma coletividade maior. Agora você vai ajudar uma humanidade. Vai ser um salvador. Aí você vai fazer o quê? Você atingiu o quê quando chega a este grau? De vir em termos de uma missão. Você já não é mais alguém que está aqui para colher corrupção, ou seja, para descorromper os seus corpos por causa da contaminação que você fez pela semeadura errada. Você não está aqui para colher porque você semeou no Espírito. Você está aqui porque você quer simplesmente servir. O júbilo maior é servir. Servir a Deus. Este é o júbilo maior, é servir a Deus. Aí você vai descobrir que isso que nós chamamos de sofrimento é do nosso ponto de vista. Vocês acham que Jesus não podia se opor àquela cruz de espinhos, às chicotadas, mas ele usava tudo para ensinar. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Cada passagem é como se fosse uma lição para nós. Até aquela última, né? Quando ele fala assim, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? E que muita gente pega e fala assim, pô, ele estava se queixando, estava se sentindo abandonado? Não, ele estava recitando o Salmo 22. Quero que vocês leiam o Salmo 22 depois, em que ele fala assim, começa, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Depois termina o Salmo 22, Senhor, sei que estás sempre do meu lado, que me dás a força, estou jubiloso por fazer o que tu queres, por isso. E como é que termina o Salmo 22 naquela volta fantástica da ligação com o plano espiritual superior? Então é isso que nós temos que fazer. Caminhar para essa libertação, né? O Paulo diz assim, para a liberdade o Cristo nos salvou. É para essa liberdade. Liberdade de quê? Desse retorno do reprimido, desse obrar sempre gerando corrupção, desse fazer a coisa errada, e para a liberdade. De quê? De estar fazendo a coisa certa. E o Cristo diz o quê? Eu vim para que tenhais vida. Ora, eu vim para que tenhais vida. Será que você não tem vida? Todos nós temos vida, mas a nossa vida maior qual é? É a do pó que vai se tornar pó. Nós estamos identificados com isso. Não vos identifiqueis com o mundo. Tá? O Paulo também diz assim, né? Não vos identifiqueis com o mundo. Ele diz assim. Para você não proceder de acordo com o mundo, né? Mas procurais saber qual é a boa, perfeita e adequada vontade de Deus para você. Qual é a vontade de Deus? Quer dizer, não vos identifiqueis com o mundo, mas procurai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Se você faz isto, você vai ter o quê? Vida em abundância.
Vai ter o quê? Liberdade. Para a liberdade o Cristo nos salvou. E aí você vai caminhar para ter vida em abundância. Que vida? A vida da imagem e semelhança de Deus em você. Então agora, para encerrar, eu quero que você se vire para os amigos e diz assim, olha, eu também quero que você tenha vida em abundância. Deus em mim deseja vida em abundância para você. Todo mundo aí. Se puderem, abracem-se. Deem a vida em abundância, muita abundância. Agora eu quero paz e luz no coração de todos. Eu vou abrir espaço agora para perguntas. Temos até 5, né, Saulo? Temos 20 minutos para perguntas. Se ninguém tiver, eu vou ficar falando coisas. Um minutinho só. Boa tarde. 1, 2. Tá ligado? Boa tarde. Então a gente só frisando, na hora de fazer pergunta no microfone por causa da gravação, para levantar a mão. Agradecer aqui a USE, doutor Adão, que faz tempo, é um sonho que está sendo realizado, ele está aqui essa tarde. A gente sabe dos compromissos dele e aproveitar a oportunidade de estar divulgando a TV Mundo Maior, que ele faz parte. Ontem liguei para... Eu estava assistindo na TV a Mundo Maior, eu não sabia que estava ao vivo. Eu liguei para ele, eu estou numa reunião aqui na Mundo Maior, estava lá ontem à noite. E é uma TV, 95% do que eu vejo na TV é da TV Mundo Maior. E a Rádio Boa Nova também, no trabalho, uma rádio que ele tem um programa Alma Querida, na rádio, na TV. E eu vejo, doutor Adão, muitos espíritas têm Sky, paga mensalidade, e não tem a TV Mundo Maior, que não tem mensalidade, tem um aparelhinho. Tem a Associação Amigos da Boa Nova, lá em Guarulhos, eu participei, tem um encontro lá, muito bom. Eu queria que depois o senhor falasse um pouco da TV Mundo Maior. Agradecer também o Dr. Kleber Novelino, que é filho do... Eu até comentei com o senhor do Dr. Tomás Novelino, que fundou aqui. 99 anos, encarnou com 99 anos, vegetariano. Dr. Adão é vegetariano. Eu tive o prazer de fazer uma caminhada ecológica com o Dr. Tomás Novelino lá no Parque Estadual, em Pedregulho. E uma pessoa que fez um trabalho aqui maravilhoso. Então eu queria que o senhor falasse da TV Mundo Maior, do senhor vegetariano. A gente vê assim, o espírita fala assim, muita gente, para justificar, fala, não, o que importa é o que sai da boca, não o que entra. O senhor falasse um pouco da carne, até para a gente, eu estou tentando se libertar, né, não precisar comer carne, mas eu queria que o senhor reforçasse essa da carne e um presente aqui do cigarro, né? O que acontece com o espírito depois que desencarna, o que acontece? Porque esse do cigarro, até eu falei para ele precisa gravar um CD para a gente... Ele tem uma explicação que eu nunca vi, igual, assim, então, porque para a gente, o senhor gravar um CD, já vai a cobrança aqui. Para a pessoa que fuma, a gente chegar, escuta aqui. Porque a gente vê espíritas e pessoas esclarecidas que não conseguem, infelizmente, se libertar desse vício. Então, desculpa aí, muito obrigado aí, Dolfino, muito obrigado, doutor Adão. Dá para ouvir, vamos ouvir a outra pergunta, ver se eu posso usar o tempo para responder duas ao mesmo tempo. Doutor Adão, me pergunta. O plexo nervoso tem influência com as nossas aptidões? Tá bom, obrigado. Bem, veja só o que diz o Saulo. Primeiro, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. São emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Eu vou falar algumas coisas aqui que o pessoal lá da TV vai acabar me batendo, tá? Porque eu sou muito mais rádio do que TV.
quando eu disse que nós temos corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, quem estuda em profundidade isto, né, sabe que o corpo etérico, ou duplo etérico, ele é composto de 4 éteres. O primeiro deles é o éter químico. O éter químico é o responsável pela sua digestão, tá? Pelo metabolismo, é o responsável pelo metabolismo. Tem 2 polos, polo positivo e polo negativo. O polo positivo é o anabolismo, é a assimilação energética. O polo negativo é do catabolismo, tirar aquilo que não serve para ser você. Se você é João, tudo que entra em você tem que se transformar em João. O que não serve para ser João tem que ser posto para fora. Ora, quem põe para fora é o éter químico na sua parte negativa. Quem assimila para ficar com você como energia, para ser João, é o éter químico, o polo positivo. O segundo éter, que é chamado de éter vital, é o responsável pela circulação do sangue e pela libido. E esse segundo éter, ele se forma o primeiro aos 7 anos, o segundo aos 14. Quando você nasce, você é um pacotinho de carne. Só aos 7 anos é que se forma a primeira parte do duplo etérico. E aos 14, a segunda parte do duplo etérico, que é o éter vital, que é o que dá a libido. É por isso que aos 14 anos, por volta dos 14 anos, tem aquela confusão total dos jovens, porque além do duplo etérico, aos 14 anos nasce o astral. Aos 21 nasce o mental. Por que que a legislação da maioria dos países do mundo outorga a maioridade aos 21 anos? Porque até os 21 anos é como se você fosse ainda um bicho. E por que é que você tem que ter obediência a papai e mamãe? Porque não tem ainda o discernimento, que só nasce, na realidade, nasceria aos 21, se for bem preparado, compreende? E nem tem condições. Você tem que sofrer a limitação e ter a obediência para ser como que formado para, a partir dos 14, você começar a viver a sua vida, porque vai ter uma confusão muito grande aos 14, que é a união do duplo etérico na segunda parte, quando completa o éter vital e entra na puberdade, vem a libido, junto com o astral, que é a emoção. Então eu digo sempre, emoção com tesão dá uma confusão, que Deus do céu, né? E aí, veja, quando você está com os 21 anos, você completou a terceira parte do duplo etérico também, e a segunda do astral, e a primeira do mental. Essa terceira parte do duplo etérico é o que se chama de éter luminoso. O éter luminoso é o responsável pelos sentidos. E nós temos, sempre isso falamos, né, todos nós aprendemos, a questão dos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, olfato, né, e tato. Agora, de todos estes, qual é aquele que é mais próximo de nós? É o tato, você precisa pegar. Então isso faz as pessoas sinestésicas, que precisam ficar tocando, né? Essas pessoas têm uma certa dificuldade de lidarem com os princípios mais elevados, principalmente com aquilo que nós chamamos de corpo causal, porque elas são muito centradas naquilo que é o físico. O segundo, né, que é o visual, é a pessoa que precisa ver para entender as coisas. Então está sempre vendo tudo. O outro é o auditivo, que é aquele que pega as coisas, que ele de olhos fechados, ele ouve, então as coisas têm que fazer sentido para ele. Ora, o auditivo, veja só, a audição é o sentimento é o sentido mais difuso. Você precisa de estar perto para tocar, você precisa de ter um foco para olhar, você precisa para sentir o cheiro, está entendendo? Agora, para ouvir, é difuso, você pode fechar os olhos e se alguém falar alguma coisa e tem um barulho, você é capaz de ouvir. Então a audição é alguma coisa, é um sentido muito importante para nós, e cada um deles está relacionado com um daqueles planos de que nós falamos, físico, etérico, astral, mental, causal, búdico, monádico e divino. Tá? Que aí seria você com o seu espírito para acessar esse divino. Só que isso é tão profundo e que nós não conseguiríamos falar isto em tão pouco tempo que nós temos aqui. Agora, quando você pega e põe qualquer coisa dentro de você, por exemplo, você vai fazer um alimento. O responsável pelo metabolismo é o éter químico. Ora, o éter químico vai agir através dos seus intestinos, que é para fazer a assimilação, que é o éter químico na sua parte positiva. E vai agir também para fazer a desassimilação.
Só que o intestino de um ser humano, ele é muito comprido. Eu não sei se é 8 ou 10 vezes o tamanho da pessoa. O intestino de um carnívoro é 3 a 4 vezes o tamanho da pessoa, o tamanho do ser. Então, quando o carnívoro come a carne, ela não faz a digestão. Não é uma digestão que se faz no nosso organismo. É uma espécie de putrefação. Então é muito rápida, e no intestino do animal também. Só que o animal vai defecar rapidamente. Porque passou, o intestino é curto, vai rapidamente. Agora, no intestino, no aparelho digestivo do ser humano, fica lá a carne, compreende? Fica apodrecida. E então, as toxinas são colocadas no organismo. Só que, normalmente, quem come carne agora e faz uma desgraça muito grande, né? Os comedores de carne. Eu sempre dou uma regra, se você quer ter saúde, obedeça uma regrinha na alimentação. Algo na boca, nada na mão. Ou seja, põe alguma coisa na boca e pôs os talheres. E mastigue. Aí você vai ter que beber os sólidos e comer os líquidos. Comer os líquidos, põe alguma coisa na boca, você faz o quê? Dá uma bochechada, porque tem que salivar. Nós temos sucos digestivos na nossa saliva, mas ninguém usa. Porque a alimentação passa pela boca, ela não é mastigada. As pessoas é como se bebesse a comida. E eu falei, não faça fila. Fazer fila o que é? É assim, né? Eu estou com coisa na boca, o garfo aqui na porta e o torresmo aqui. Né? Faz fila, quer dizer, é desse jeito, como se fosse uma maquininha. A outra coisa também é o que você faz. Você precisa, eu falo, você é como se fosse Fiat 147 a álcool em dia de frio. Quem se lembra do Fiat 147? Nossa, era difícil pegar, né? Então tem que esquentar. Agora, quando você vai se alimentar, o seu metabolismo, o seu organismo, ele precisa de um aquecimento. O que é que nós fazemos de absurdo também? As pessoas comem com refrigerante do lado. Então, esquenta o motor e depois esfria. Aí é como se caísse a taxa metabólica, e quando você não consegue fazer o metabolismo direito, o éter químico, ele tem que, ou ele põe para fora aquilo que são as toxinas, ou ele vai fazer um depósito em você. Porque daqui a pouco você come carne outra vez, ou qualquer outra coisa, e ele tem que trabalhar, mas tem que manter você vivo. Então cria, ou faz células adiposas ou ateromas. As suas artérias vão ficando estreitadas. E à medida que vai estreitar as artérias, se tem médico aqui para dizer para vocês, você vai ficar com pressão alta. Se fica com pressão alta, vai aumentar a taxa de energia do éter vital. Agora, o éter vital, quando o éter químico não consegue fazer a digestão direito, ele rouba a energia do éter vital. Então o éter vital fica mais fraco. Você que precisa de um éter vital para aumentar a taxa da pressão, tem menos. Então o éter vital vai tirar de onde? Do éter luminoso. O éter luminoso é o terceiro éter. O terceiro éter que eu disse que é o responsável pelos sentidos. Aí o que acontece? O número, vocês olham, às vezes eu fico olhando assim, na televisão, aqui até que a coisa está bonita, tá? Mas eu fico olhando na televisão, às vezes alguém está fazendo uma palestra em uma plateia. Jovens, pessoas jovens ainda, mas a grande maioria usando óculos. Porque dá um certo desespero. O que eu vejo de pessoas à minha volta usando óculos, por quê? Porque comeram errado e o éter luminoso está defeituoso, está defraudado. Essas pessoas começam a usar óculos muito cedo. Às vezes já traz essa deficiência de uma outra encarnação, mas às vezes cria nesta. Por quê? Porque o éter luminoso ficou sem força. Eu estou com 76 anos, está entendendo? Leio tranquilamente, muito melhor do que a Santa Sem S que está aqui, que é minha amiga lá do Maranhão, está entendendo? Que usam óculos de grau 17, coitada. E ela tem 37 anos. Entreguei você, né, querida? Me perdoa, viu? Depois você me xinga, agora não. Agora não. Tá, já pensou nos xingamentos, está entendendo? Então veja, agora, tem a outra desgraça que é ainda maior. Essas pessoas que têm esse problema de atacar o éter luminoso, que é o responsável pelos sentidos,
O éter luminoso, você vai ler, você tem que dirigir carro, você vai ter que usar energia. Ele vai roubar a energia de quem? Do quarto éter. Nós temos 4 éteres. O quarto éter, que é chamado de refletor, é o responsável pela memória. Aí o que acontece? Se tira a energia do éter refletor, você tem um encontro com aquele médico alemão muito cedo, né? Como é que chama? Aquele doutor Aus, né? Dr. Aus. Alzheimer. Está entendendo? Aí você vai encontrar o Dr. Aus muito cedo. Né? E o que está tendo de encontro com o Dr. Aus por aí, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus tem muita gente estudando e fazendo essas coisas. Agora veja, você pega e o que você faz? Você é capaz de tirar do alimento o máximo de energia que ele tem. As pessoas não tiram nem a metade do... Por favor, fica de pé, vem cá, quero que você conte uma coisa. Virou cobaia. Eu quero que você conte para eles o quanto eu sou guloso. Ah, tá. Ele vive de luz e de sucadez. Bebe um copo por dia. Não, fala a verdade. É sério, ele não almoça. O café dele é um copo de adez e no jantar um copo de adez. E não sente fome. E tem esse pique o tempo todo. Não é verdade o que ela está falando, ela está brincando, tá? É que às vezes eu passo, eu não tenho necessidade. As pessoas que trabalham comigo ficam assim, dizem assim, de repente, olha, é duro trabalhar com o doutor Adão. Ele esquece de almoçar, ele esquece de jantar, tem que falar, olha, eu estou com fome e tal, né? Porque... Agora, por quê? É você ficar com esse condicionamento de saber que você pode tirar a energia o máximo, do mínimo, que você come 10 vezes mais do que é necessário. É incrível. E por quê? Porque nós somos escravos desse prazer. Está entendendo? É ser escravo do físico. Agora, o que acontece? Quando você... Vou passar para o segundo tema rapidamente agora. Você pega e fuma. Você fuma, o que você faz? Você inspira a fumaça que vai afetar a laringe. Né? Afeta a laringe, você inspira com a boca. Ele afetou a laringe, você vai afetar a tireoide afeta as glândulas inferiores. As glândulas inferiores ficam como que dependente dela. As mulheres, então, vai afetar até o fluxo menstrual. Mas não é só isso. Quando você faz isto, você tira da sua vida a capacidade de inspirar prana, que é essa energia que está no ar. Se inspira uma coisa que é venenosa. Aí você fica com a laringe estragada, com a tireoide estragada, com o sistema glandular estragado. As glândulas todas estão relacionadas com os chakras, estão relacionadas com a vida espiritual. Compreende? É muito importante o sistema glandular nosso. Estão relacionados com a glândula, com o sistema, com a nossa espiritualidade, com o lado espiritual, com o duplo etérico, com o astral e com o mental. Tudo relacionado. E aí eu já entro na pergunta que ele fez, o plexo nervoso. Os nossos plexos, toda a nossa anatomia e nossa fisiologia é dependente dessa semeadura que nós fazemos. Se semeares na carne, colhereis corrupção. Se você semeia de uma maneira errada, você vai ter que, na próxima encarnação, criar um plexo nervoso que tenha a ver com as besteiras que você fez, até o ponto de destruí-lo e você não ter mais ligação com as glândulas e não ter um funcionamento anormal e você ser uma pessoa deficiente aqui no mundo material. Mas, voltando à questão do cigarro, né? Então você pega e fuma. Quando você faz isso, você vai como que criando uma causticidade nos seus pulmões. E aí, quando você faz isso, é como se o pulmão fosse ficando pesado e como se você pudesse dizer que você está fazendo assim, ó. Estivesse secando. Quando você morre, você pode imaginar o que vai acontecer do outro lado? Você vai precisar de cigarro. E você do lado de lá não tem cigarro. Como é que você vai fazer para fumar? Você está do lado de lá e o que você faz? Chega do lado de lá e você fala assim, ai, nossa, vontade de fumar, você entra em desespero, você vai ter uma síndrome de abstinência do lado de lá. Aí vai aparecer alguém que vai falar, escuta, sua besta quadrada, você não está vendo que você morreu, que agora você não pode mais? Tal, né? Ai, mas o que eu faço? Tal, você tem que procurar um lugar onde tem cigarro. Você tem que procurar um lugar onde alguém fume, que é para você precisar de um ambiente em que tenha
Essa energia que você precisa. Ah, já sei onde que tem. Lá no boteco tem. Né? E corre lá para o boteco, depois de morto. Quando você chega no boteco, você vai procurar o Saulo que é fumante, está entendendo? Desculpa, só por exemplo, tá? O Saulo que é fumante, você se aproxima do Saulo. Opa, o Saulo está lá, o sábado, eu vou pegar. Você se aproxima do Saulo e sai correndo. Porque você vai levar um cacete que não tem tamanho. Percebe? Porque vai aparecer um lá perto do... Sai daqui, palhaço, que esse aqui tem dono. E vai pôr você para correr. Está entendendo? Esse aqui tem dono. E aí você vai ficar sem saber como. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer aquele professor lá do umbral e vai falar, escuta aqui, sua besta, você tem que fazer um para você. Como é que eu vou fazer um? Ah, tem tanta gente aí, vai. Olha lá naquela escola como é que tá. Tem lá aquela galerazinha, tá aquele garoto lá não está querendo fumar, mas a turma dele está querendo fazer ele fumar. Então você vai lá e a turma está dizendo pro moleque assim, ah, você vai ser o quê? Careta agora? Ah, filhinho da mamãe, né? Porque a mamãe falou não pode, né? Você tem, ih, careta, você não é de nada, tá. E você atrás dele, é isso mesmo, fuma, você vai dar uma tragada aí, insista, tal, etc. Né? E tal, daqui a pouco se criou seu viciado. Você fala, oba, criei aquilo que nós chamamos na nossa gíria de piteira viva. Tá? Quer dizer, todo fumante é uma piteira viva. Então, você se transformou do lado de lá, até que vai chegar um momento em que se você não tomar cuidado, aquele garoto que virou a piteira viva, ele arruma uma namorada e vai com ela para um motel qualquer dia, tá entendendo? Lá eles estão fumando e às vezes acontece uma coisa interessante, né? O obsessor, ele faz uma espécie de massagem, tem um caso desse tão interessante, que o obsessor massageava os órgãos reprodutores da moça e fazia ela ficar maluca. Tá? E do rapaz também, então criava os encontros. E um dia, e porque ele também queria aquela moça. E ele sempre levava a moça para os caras com quem ele sentia que tinha uma mediunidade que ele podia incorporar na hora do ato. Tá entendendo? Porque é como se ele estivesse transando com a moça. E um dia, depois, como sempre acontece, vem aquela sonolênciazinha, né? A moça dorme, ele dorme também, mas ele estava lá com a mão segura na genitália da moça, nos órgãos reprodutores. Quando ele acorda, ele está no braço dela e no seio, chamando ela de mamãe, né? Quer dizer, acabou encarnando. E aí reencarnou como filho de uma fumante, tinha droga no meio, e ele vai passar por toda uma série de sofrimentos que vão significar o quê? Semeou na carne, vai colher corrupção. E essa corrupção é a libertação. O servo, né? Enterrador de talento, servo mau e infiel. Você sabia que eu era severo, devia ter entregue o meu talento para os banqueiros, para que quando eu viesse receber pelo menos juros do meu capital. Tira dele o talento, perde aquilo que tem. Atai-o de pés e mãos, você fica com um pulmão defeituoso. Lançai-o às trevas exteriores, de lá ele não vai sair enquanto não pagar até o último centavo, ou seja, enquanto não aprender a consequência da coisa errada e aprender a fazer a coisa certa. Eu acho que respondi, Saulo. Lamento, mas chegou exatamente 5 horas. Eu tenho que devolver o microfone. Paz e luz no coração de todos. Que Deus nos abençoe.